Oi, gente, boa tarde aí para todos aí. Agradeço a presença de vocês aí, né? Todas as secretárias que estão presentes aí, o Bento aí da UFSJ, Zé Geraldo aí da Éticos, o prefeito, especialmente o prefeito aí, Vander lá de Santa Rita do Sapucaí, e todos os demais convidados aí que estão conosco aí, tá? Queria colocar que essa reunião é uma iniciativa do Instituto Vertentes aqui em Tiradentes, do Fórum da Manhã e do Cyrus, lá da UFSJ, tá? Queria dizer que o nosso principal intuito, gente, é buscar soluções para melhorar a educação da nossa região, através da inovação e criatividade. Nós, ficar bem claro que nós não temos nenhum projeto pronto. Essa reunião é para a gente, junto, construir um projeto. Né? A ideia é que a gente consiga trabalhar, fazer como que vai funcionar esse projeto, vai ser feito por nós. Nós mesmos vamos estar criando junto. O Instituto Vertente, ele é um articulador, ele é um facilitador para esse projeto, tá? Ele oferece também uma organização desse projeto, vai ser feito pelo Instituto. A gente não cobra nada, o Instituto é é uma ONG, né, sem fins lucrativos, e também nós vamos estar trabalhando também, o Instituto vai estar trabalhando para buscar recursos também para a gente executar as ações que nós vamos construir aqui junto. O nosso objetivo é de ajudar, na verdade, o Instituto vai ajudar muito na complementação da educação pública infantil e também no ensino fundamental com extensão de horário. O nosso sonho é poder fazer extensão de horário. E o que nós queremos, na verdade, aqui na nossa região, é que a gente consiga transformar a educação pública aqui como uma das melhores educações públicas do Brasil. Nosso sonho é bem ambicioso, e que o modelo que nós estamos começando a construir junto aqui, e que ele possa ser copiado para outras cidades, outras regiões. Nós não estamos aqui querendo ser protagonista, né? Nós estamos querendo melhorar a nossa educação, e com a presença de praticamente 8 cidades aqui da região nossa, e mais Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade convidada nossa, a gente vai tentar fazer essa transformação na educação, tá? Outra coisa também, gente, que esse grupo foi construído para a gente trocar experiência entre as secretarias de educação e também buscar aqueles cases, aquele sucesso que alguma cidade, por acaso, conquistou. Né? A gente tem um exemplo aí de São Tiago, né, que tem da parte robótica, é um exemplo aqui na região. E cada cidade deve ter aí o seu formato, aí, uma maneira de ensinar para outra como que a gente vai avançar. A nossa região vai ser da seguinte forma, viu, gente? É uma reunião objetiva, contudo, nós vamos pautar o tempo de cada um falar, para não demorar muito. Daqui a pouco, o doutor Eduardo Figueiras, que é nosso diretor do Instituto, ele vai fazer um pronunciamento pequeno. Depois eu ia passar para as secretárias se apresentarem, vamos ter 3 a 5 minutos cada uma, e também colocar quais são as suas expectativas. Mas como o Zé Geraldo da Éticos, que a maioria de vocês conhece, é uma empresa que atende as secretarias de toda a nossa cidade, ele vai fazer um diagnóstico primeiro para a gente, porque ele vai ter que sair depois para poder ter uma outra reunião às 3 horas. Então, nós vamos começar por ele, depois voltamos para todo mundo se apresentar, as secretárias se apresentarem, e depois nós vamos ter 3 apresentações. Uma apresentação da Éticos, aí vai apresentar, a outra é da UFSJ, da aprendizagem criativa, o professor Bento vai fazer, e também depois vai ter uma apresentação também da Cláudia, que é do projeto Pindorama de São Paulo, ela tem uma escola, proprietária de uma escola particular em São Paulo, muito premiada, depois ela vai falar sobre isso. E, então, nós vamos ouvir esse pessoal, que é o início de uma conversa nossa, e aí nós vamos avançando, e depois, no final, tem perguntas para a gente discutir e um planejamento das próximas ações. Tá? Então, eu vou pedir agora o doutor Eduardo Filgueiras fazer o pronunciamento dele, e depois a gente volta aqui com o Zé Geraldo. Tá bom, gente? Obrigado aí. Doutor Phil, pode começar aí. Bom, gente, Eduardo Filgueiras, eu sou médico, sou sanitarista e sou homeopata. Eu vivo de ser médico homeopata
estou diretor financeiro do Instituto, aí, acreditando, junto com o Ralph, na construção dessa organização social que possa vir a contribuir para a construção da sociedade, né? Porque é um entendimento de que a sociedade se constrói, ela não está construída. Esse é o entendimento do Instituto. E o tema do futuro é porque o futuro também a gente constrói, não é? Se o futuro já estivesse definido, chamaria destino, a gente trataria do destino. Como nós estamos tratando do futuro, é algo que a gente pode interferir no processo, porque o futuro seja como a gente acredita. Essa é a mentalidade principal de uma construção, como o Ralph disse, não é? De uma realidade imaginada, né? Porque aqui nós estamos idealizando um processo, uma educação, e toda idealização deve partir de uma realidade. Por isso que vocês que estão à frente das escolas e da educação conhecem a realidade e conhecem também aquilo que pode ser transformado a partir dessa realidade para poder construir esse futuro, né? Acho que a ideia do futuro é essa, principalmente. A ideia do campus da Vertentes é porque o campus da Vertentes sempre foi a porta de entrada, né, da província, do interior do Brasil, seja pelos bandeirantes, que entraram primeiro pelo sul ali de Minas e depois vieram pelos campos das Vertentes, seja pela Estrada Real, que pegou o mesmo caminho e vinha pelos campos das Vertentes, que vão desde a região de Cruzília, não é? Minduri, São João del Rei, era grande cidade, né? Até Entre Rios, Congonhas, Queluz de Minas, que era Lafayette, né? Esses campos eram os campos das Vertentes. Então, acho que os campos das Vertentes eles têm um papel importante na história brasileira. E essa proposição aqui é mais isso, de inovar e de construir o futuro. Beleza. E eu ia já começar falando de números, mas como o doutor começou com poesia, e eu que sou apaixonado por poesia, eu fiquei inspirado. Tem uma poesia, na verdade é uma letra de uma música, que diz o seguinte, eu adoro música, mas essa música diz o seguinte: hoje os ventos do destino começaram a soprar, e o nosso tempo de menino foi ficando para trás. Com a força de um moinho que trabalha devagar, vai buscar o seu caminho, sem olhar para trás. Hoje o tempo voa nas asas de um avião, sobrevoa os campos da destruição. O tempo é o mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Hoje o céu está fechado, vem chegando um temporal. Nuvens negras do passado, delirante flor do mal. Cometemos o pecado de não saber perdoar e ficamos sempre olhando para o mesmo lado, feito estátuas de sal. Hoje o tempo escorre entre os dedos das nossas mãos. E o tempo não nos devolve o tempo que perdemos em vão. Ele é o mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Eu acho que casa bem com a fala do Dr. Fábio, porque nós que trabalhamos, que militamos com a educação, não podemos deixar o tempo passar, né? Nós estamos preparando aí o futuro para nossos filhos, netos, bisnetos, e o tempo escorre entre os dedos da nossa mão de fato, ele some e a gente precisa aproveitar. Bom, a maioria das pessoas que estão aqui já tiveram algum tipo de contato comigo, me conhecem. Eu sou um dos funcionários, um dos técnicos de uma empresa de consultoria. A gente presta consultoria para secretarias de educação da maioria dos municípios que estão aqui, inclusive o município de Santa Rita do Sapucaí. Estou tendo o prazer de conhecer o prefeito, mas a gente já tem uma relação muito próxima com a professora Rosé Bueno. E aí, prefeito Wander, a professora Rosé, para mim, é como se fosse uma inspiração. Quando eu estou triste, eu só lembro que ela existe e já fico feliz. Uma escolha fantástica que o senhor fez em relação à Secretaria de Educação. A gente oferta serviço de engenharia, assistência pedagógica, assistência de prestação de contas, jurídica, para várias secretarias de educação. E a minha contribuição, o Ralph me pediu para fazer um diagnóstico, e a contribuição é basicamente no sentido de dizer o que pode ser feito, sobretudo em termos de financiamento da educação e financiamento dos projetos, das ações inovadoras que estão sendo previstas aí pelo Instituto.
Os municípios do Campo das Vertentes, eles têm uma característica muito próxima, né, da maioria dos municípios mineiros. Eles têm a sua rede de ensino centrada na educação infantil e no ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Essa é uma informação que eu acho que é bem importante. À exceção de Resende Costa, São João del Rei e Santa Rita do Sapucaí, dos que estão aqui, que tem 6º ao 9º, os demais têm 1º ao 5º e educação infantil. E aí, cabe uma consideração importante. A meta 1 do Plano Nacional de Educação, ela diz que, no seu indicador 1B, que até 2024, os municípios precisarão ofertar vagas para 50% da população de 0 a 3 anos e 11 meses. Esse é um dado que eu achei interessante, porque esses municípios que estão aqui presentes, se a gente fizer uma média, são dados que estão lá no site do TCE, TCE Educa, embora aqueles dados não são tão atualizados, porque o último censo que nós tivemos foi em 2010, então o que a gente tem ali é a estimativa populacional. Mas, de toda forma, se a gente fizer uma média com base nos dados do TCE Educa, esses municípios estão atendendo hoje 18% da população de 0 a 3 anos e 11 meses. Eu acho que é uma informação importante, porque é uma situação em que a gente precisa avançar, e avançar muito em relação a esse aspecto. O indicador 1A, o indicador A da meta 1, ele diz que os municípios já precisam, já em 2016, já tinham que atender 100% da população de 4 a 5 anos, já está atendendo, sem problema nenhum, certo? E agora, passando para o indicador 2, a meta 2. O indicador A da meta 2 também está plenamente satisfeito, que é atender 100% da população de 7 a 14 anos. Está todo mundo matriculado na escola. Entretanto, o indicador 1B da meta, 2B, né, meta 2, indicador B, a gente está deixando muito a desejar. Esse indicador diz que, até 2022, os municípios precisam garantir que 95% das crianças de 14 anos tenham completado o ensino fundamental aos 14 anos. O que acontece? Está todo mundo indo para a escola, mas está tendo uma evasão no meio do caminho, certo? E está tendo também uma distorção idade séria. Tem muita gente fora da idade séria. E o movimento que eu vejo para tentar resolver isso, na minha modesta opinião, não é um movimento ideal. A gente está passando, para atender esse dispositivo legal, que está previsto na Lei 13.005 de 2014 e nas leis dos planos municipais de educação, mas o que está acontecendo é que estamos passando por um processo de progressão automática, sabe? Para que todo mundo fique 6 anos no 1º ano, 7 no 2º, para aos 14 estar no 9º ano. E no meio do caminho ainda tem um nível de evasão muito grande. Segundo os dados do TCE Educa, a média dos municípios aqui presentes está em 72% das crianças de 14 anos com o fundamental completo. A média teria que ser 95%. Eu acho que essa é uma situação que a gente precisa ficar atento. Um outro indicador, Ralf, e me refiro a você por ser o nosso anfitrião, que eu também acho fundamental, é o indicador que diz respeito à meta 6. A meta 6 diz que até 2021, que é o 6º ano do Plano Nacional de Educação, 50% das escolas de ensino fundamental tinham a obrigação de ofertar ensino de tempo integral. 50% das escolas. Observe o caso, por exemplo, de São João del Rei. Metade das escolas tinham que estar ofertando ensino de tempo integral. De modo que 25% dos alunos matriculados nas escolas estivessem estudando, frequentando uma turma de tempo integral. Essa meta nós estamos há anos-luz de alcançar, certo? Nós não temos nem 8%, menos de 7% das escolas dos municípios aqui ofertam tempo integral. E o número de matrículas, de um modo geral, matriculados em tempo integral do ensino fundamental, não chega a 5%.
Esse é um ponto que a gente precisa avançar, na minha modesta opinião, e esse é um ponto que aquela primeira, desde as primeiras conversas que nós tivemos, Ralf, aquelas primeiras ideias que vocês repassaram, eu acho que isso vai muito ao encontro daquilo que é o projeto de vocês. E como é que o MEC entende um aluno para ser considerado um aluno de tempo integral? Se a gente for se remeter aos artigos 22 e 31 da Lei 93/94 de 1996, da LDB, que organizam o calendário escolar, a gente vai observar que o ano brasileiro letivo ele é composto por 800 horas, divididas em, no mínimo, 200 dias letivos. 800 dividido por 200, 4 horas aula diárias. Isso a gente chama de ensino regular, certo? O INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira, ele considera como tempo integral, ou como de tempo integral, uma criança que frequente pelo menos, ou que tenha pelo menos 7 horas dia de atividades. 4 regulares, mais 3 de atividades complementares. Ou 35 horas semanais. Ou seja, esse eu acho que é um ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar. Não só, e claro, fundamentalmente, para atingir o princípio legal, nós todos, quando aprovamos os planos municipais de educação, quando o governo federal aprovou o Plano Nacional de Educação, ficou estipulada essa meta, não só por isso, mas porque o INEP, na hora em que ele vai redividir o Fundeb para os municípios, ele considera um fator de ponderação de 1,15 para um aluno de tempo integral. Então, se você tem um aluno que frequenta atividades regulares e atividades complementares, mas a soma das atividades regulares e complementares dá 34 horas semanais, esse aluno não é classificado como um aluno de tempo integral. E ele perde um valor que fica em torno aí de R$ 1.600 por ano de Fundeb, dinheiro que o município perde, dinheiro que pode ser usado para esses financiamentos. Então, eu acho que a lógica da nossa organização, o objetivo que a gente tem que procurar é, ao implementar essas atividades complementares, para tornar a escola realmente diferente, a gente precisa perseguir também essa meta, de ter as 35 horas semanais. Isso porque nós passaremos a ter financiamento justamente para custear esses projetos. Acho que esse é um ponto bem interessante para a gente observar. Uma outra característica, uma outra situação que eu consegui diagnosticar também, é que dos municípios que nós temos aqui, mas não é uma situação só desses municípios, uma situação geral dos municípios, uma coisa que dificulta a implantação do ensino de tempo integral, aliás, 2 coisas que dificultam. O primeiro, espaço físico. É um problema, por exemplo, que Xavier Chaves, Coronel Xavier Chaves não tem, que a Fátima já está trabalhando num projeto de tempo integral, que a Silvanda também consegue implementar lá um bom percentual de alunos de tempo integral, mas a maioria dos municípios tem problemas em relação a tempo integral. E o outro problema é o transporte escolar, porque grande parte dos alunos são de zona rural, certo? E aí fica difícil organizar o transporte escolar, porque está tudo já numa caixinha, né, bem definido, o horário o mesmo ônibus que vai e traz os outros alunos. E quais são os 2 caminhos que a gente pode encontrar para isso dentro do diagnóstico que a gente consegue observar? Primeiro é procurando assistência técnica e financeira do MEC para ampliar os espaços, né? Através do plano de ações articuladas, os municípios podem solicitar recursos para a construção de outras escolas, justificando como demanda, não uma demanda nova que não está sendo atendida ainda, não uma demanda que eu vou remanejar de uma escola que está em condições ruins, mas justificar a solicitação do recurso pela necessidade de implantar o tempo integral para atender a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Esse é um ponto bem interessante. E um outro ponto que eu também acho que é fundamental é que, se o problema do transporte escolar, os alunos da zona rural, ele existe é porque várias unidades escolares rurais, por terem poucos alunos, foram fechadas ao longo dos anos. E aí, eu acho que podemos resolver essa questão do problema do transporte escolar
adaptando essas unidades, não para abrir novamente, para se tornar escola novamente, mas para termos nessas escolas atividades complementares, nesses espaços que estão próximos das residências das famílias, que não vai demandar transporte escolar. E, sobretudo, utilizando mão de obra em parceria com universidades. Nós podemos usar estagiários, nós podemos usar parceria até com a iniciativa privada. Acho que esses 2 pontos são bem importantes. O Tribunal de Contas da União, do Estado de Minas Gerais, já está oficiando os municípios em relação ao cumprimento da meta 1, da meta 2 do Plano Nacional de Educação, dos planos municipais, que dizem respeito à educação infantil e ensino fundamental. A próxima meta vai ser justamente fiscalizar a meta 6, que é a que trata do ensino de tempo integral. Eu acho que a gente precisa muito, muito focar para conseguirmos atender esse objetivo. E um outro detalhe também do diagnóstico que o Ralph pediu que eu fizesse é a respeito da questão da gestão da educação dos municípios, da gestão financeira. O Fundeb ele é um fundo composto pela contribuição de todos os municípios. Todo município lá tem FPM no dia 10, tem 10% retido e vai compor o Fundeb. Tem ICMS toda terça-feira, tem 20% retido e vai compor o Fundeb. A volta desses recursos é com base no número de alunos que o município possui. Então, na maioria das vezes, o município contribui com um valor e não recebe o mesmo valor de volta. E dos municípios que nós estamos tratando aqui, à exceção de Resende Costa e São João del Rei e Santa Rita do Sapucaí, os demais recebem muito menos do que contribuem. Por quê? Porque tem pouco aluno em relação àquilo que recebe. Você contribui com 20% da receita, isso é condição sine qua non, e recebe a volta com base no número de alunos que possui. Então, se você tem pouco aluno, você vai receber menos. Ou seja, implementar um projeto de tempo integral, ampliar a oferta de população de 0 a 3 anos e 11 meses, além de ser uma meta fundamental para atingir aquilo que a lei preconiza, é fundamental também para melhorar as receitas do município, sabe? Então, assim, são situações que a gente precisa analisar. E, por último, no meu breve diagnóstico, espero ter colaborado com a discussão. Por último, não é raro, os secretários de educação não vão me deixar mentir, a gente chegar em outubro e recebemos a seguinte ligação, lá na empresa: Zé Geraldo, meu filho, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir gastar os 95% do Fundeb, não vou conseguir chegar nos 25%. Zé Geraldo, como é que eu faço? Onde é que tem uma ata de registro de preço para eu aderir? Aí compra um ônibus, que é o mais rápido, porque tem tempo, certo? Ou seja, é preciso também planejar, trabalhar com previsibilidade, saber onde vêm os recursos e gastar corretamente. Gastar corretamente todo mundo está gastando, mas gastar com eficiência, fazer uma gestão bem feita desses processos. E é plenamente possível, é tranquilo, os municípios que trabalham com a gente, por exemplo, já receberam ano passado qual que é a previsão do Fundeb de 2021, certo? E o novo Fundeb ainda trouxe uma característica diferente, né? Antes não tinha isso, agora tem a obrigatoriedade de gastar no mínimo 15% do Fundeb com despesas que não sejam de pessoal, ou seja, isso vai fazer com que fique ainda mais complicado. Vai chegar ao final do ano, setembro, outubro, este ano novamente, provavelmente nós teremos gente dizendo: como é que eu faço para atingir o percentual de 25% da educação? Aí eu vou ousar dizer que talvez não seja nem falta de dinheiro, nem seja falta de financiamento para a gente ter educação de qualidade. E tudo isso que vocês vêm falando, Ralph, que a gente vem discutindo desde o início, os projetos de atividades complementares na área de uma segunda língua, na área de informática, na área de robótica, tudo isso pode ser financiado com recursos da educação. Estão previstos no artigo 70 da Lei 93, 94 e 1996. Plenamente, ou seja, é possível que a gente consiga fazer com o que nós temos melhor e é possível que a gente consiga fazer também com que o que nós temos possa ser ainda mais, desde que a gente desenvolva essas ações aí. E era isso. Eu queria agradecer demais a oportunidade de falar com vocês. Pedir desculpas que eu vou ter que ficar mais um pouquinho. Eu estou até fazendo essa reunião com vocês de uma
de uma sorveteria aqui de Congonhal. Tem uma reunião com o prefeito daqui a pouco, mas está sendo um prazer imenso. Eu vou tentar até atrasar um pouquinho, porque eu fiquei assim muito tentado em continuar pela fala do Dr. Fábio, que iniciou a reunião. Eu adoro poesia, sou sonhador também. Como dizia Paulo Freire, ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis, né? E aí o meu sonho é que até 2024 a gente atinja 100% das metas lá do Plano Municipal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você também. Na verdade, é o doutor Eduardo Filgueiras, né, que falou um pouquinho aqui agora. Opa, desculpa, doutor. É doutor Eduardo, desculpa. Sem problema. Faço aí peço desculpas, humildemente. Vamos lá, então. Agora, eu queria pedir, então, vamos começar com a Silvanda, lá de Resende Costa, para a Silvanda se apresentar também e colocar um pouquinho da sua expectativa, só para cada um ir começando a conhecer um ao outro aí. Meu nome é Silvanda, eu tenho, assim, 34 anos de educação, acho que vou encerrar minha carreira esse ano, mas a expectativa é boa. Quando se fala de educação da Finlândia, né, a gente tem que esperar tudo de bom. Mas o Zé Geraldo colocou umas questões aí que os secretários têm que ficar preocupados mesmo. Todo ano, essa questão do recurso no final do ano, a gente tem que... Com o que eu vou gastar? O que eu vou comprar? Né? Mas a gente não tem espaço físico adequado para atender a todos. O município de Resende Costa, a gente tem um problema agravante, porque a nossa extensão territorial ela é gigantesca. Então, os alunos ficam muito tempo no transporte, com essa nucleação de escolas que aconteceu. Que tinha que acontecer, né? Porque as nossas escolas rurais, hoje, nós não temos quase alunos. Com exceção de uma que eu tenho aqui com 300 alunos, mas que atende até o 3º ano do ensino médio. Então, esse tempo integral, a gente sabe da obrigatoriedade de começar a cumprir para a gente chegar em 2024 com 50%, mas o que preocupa é a zona rural, né? E a gente tem que estudar. Estou tentando aí ver se estou retornando hoje, fiz uma nova cirurgia esse ano e agora estou retornando para tentar ver se eu consigo agora fazer a licitação para ter o José Geraldo junto com a gente e ver se a gente consegue avançar. A pandemia atrasou um pouco isso, né? Eu acho que a gente já era para estar caminhando ano passado, esse ano. A gente já tinha essa intenção de ir acrescentando esse tempo integral, mas vamos ver. Agora, com o Instituto aí, a gente espera ter contribuições para a gente avançar. Tá ótimo, então, Silvanda. Muito obrigado. E, voltando à cirurgia, a gentileza de você estar nos prestigiando aí. Eu queria passar agora a palavra para a Elizabeth, lá de São Tiago. Elizabeth, você podia se apresentar aí, colocar suas perspectivas aí, por favor. Então, assim, quanto às minhas expectativas para a educação, eu acho que, assim, a gente tem um grande desafio aqui, até com base no que o José Geraldo falou, que eu acho que é conseguir Começou a falhar de novo. Escolas, a gente tem algumas escolas, mas ainda com... Oi? Não estão ouvindo? Não, voltou. Está dando um pouquinho de falha, mas está aí, vamos embora. Tá dando falha. Então, deixa eu voltar, então. As perspectivas quanto à educação, eu acho que é uma educação que a gente consiga focar mais na criatividade do aluno, a gente trabalhar talvez com uma educação a partir de um modelo de que a educação parta da vivência dos alunos. Acho que isso hoje é o que falta dentro das salas de aula, né? Falando, inclusive, da minha experiência como professora. E eu acho também aqui em São Tiago a gente tem uns grandes desafios, que é a valorização dos profissionais de educação, que andam muito desmotivados, ainda com a situação da pandemia, que dificultou mais a vida do professor.
Então, eu acho que a gente prevê, né, para esse primeiro ano nosso de gestão, trabalhar em cima de melhorias no plano de carga e salário dos professores, claro, obviamente, dentro acho que isso é importante, precisa como, apesar dessa dificuldade que muitas colegas colocaram aí no chat, da questão das escolas da zona rural, eu acho que muito bem abordada também pelo José Geraldo, eu acho que a gente precisa trabalhar com a valorização das escolas que ainda existem, sabe? Então, aqui, a gente está meio que na luta para não fechamento das 2 escolas que a gente tem na zona rural, porque, inclusive por isso, porque eu enxergo como um ponto, talvez, de apoio, mesmo tendo poucos alunos, para que a gente possa depois, quando você tem a escola na zona rural, você tem a possibilidade de trabalhar, né, dentro dessas escolas com projetos, né? E eu acho que isso é importante, a valorização da escola rural, muito embora a gente saiba das dificuldades, mas aqui a gente está nessa vontade de fazer com que a escola na zona rural permaneça aberta. Eu acho também um ponto muito importante aí que foi dito, é a questão que a gente precisa trabalhar para o cumprimento dessas metas. Aqui em São Tiago, a gente está bem longe também de atingir uma boa. Eu acho que o foco nosso aqui, né, também, num primeiro momento, é alavancar esses projetos de construção das escolas para que a gente possa implementar a escola em tempo integral, para que a gente possa abarcar um número maior de crianças de 0 a 3 anos, que a gente hoje tem muito poucas dentro da sala de aula. Então, são esses os desafios e um pouco do que a gente espera para a educação. Tá ótimo, viu? Obrigado aí, Elizabeth. Nós vamos continuar, então, aqui agora. A próxima agora é a Silvana de Ritápolis. Silvana, você poderia se posicionar agora, por favor? Boa tarde a todos. Boa tarde, Ralf. Boa tarde, colegas, né? Meu nome é Silvana, sou diretora, né? Estou como diretora do Departamento Municipal de Educação aqui do município de Ritápolis, um município muito pequeno, mas com as perspectivas muito grandes, né? Inversamente proporcional, porque o que eu espero para a educação aqui é que a educação seja de qualidade para todos. Eu espero conseguir também, né, assim, contribuir para a valorização do professor, né? Porque eu acho que eu sou professora, né? E eu acho que a gente tem que enxergar a nossa missão, né, como assim prioridade também, né? Muita gente fala do aluno, do educando, e o professor é um dos pilares, né, da educação. Então, eu espero, com esse projeto, né, com a participação desse Instituto Vertentes, que a gente possa crescer juntos, né? Prazer a todos. Boa tarde, Ralf. Alô? Estamos ouvindo. Boa tarde, Cíntia. Obrigado aí pela sua presença. Pode falar. Tudo bem, Ralf? Desculpa, acho que são problemas técnicos, né? Que, infelizmente, eu entrei no horário certo, mas eu não estava ouvindo vocês. E boa tarde aos meus colegas, secretários, Eduardo, que a gente ficou conversando, né, Eduardo? E você me dando umas dicasinhas, então eu entrei, então só agora eu conversar com vocês e ouvir. Então, Ralf, na verdade, eu acho que os problemas, né, são iguais em todos os municípios. Evidentemente que, dependendo do tamanho do município, o problema, obviamente, fica maior, não é? E o que nos preocupa muito é justamente as inovações tecnológicas, não é? Que por esse momento, que ainda continua um momento de pandemia, e 2020 foi um que nós tivemos que nos adaptar, nos inovar, criar estratégias, né, para que o nosso professor, os nossos profissionais tivessem realmente o como fazer
né, o como se adaptar nesse momento tão difícil que foi para todos nós. E agora, em 2021, nós estamos realmente com a junção, não só como a gente tem que ter toda a parceria de uma secretaria de saúde, uma secretaria de assistência social, né, para a gente realmente fazer crescer esse projeto do como voltar. Quais são realmente as estratégias dentro das medidas sanitárias que nós sabemos, né? A gente conhece as normas e tal, mas não é só a educação sozinha, né? Nesse momento, tudo recai sobre nós, tudo recai sobre a educação, né? A ânsia é muito grande, a gente sabe, né? O quanto que a educação ela deveria estar em primeiro lugar em todos os sentidos, e nesse momento nós estamos, né, realmente numa situação muito delicada, principalmente da nossa região aqui, o nosso município sendo o maior. Com relação a essa volta, que eu acho que é o que mais nos preocupa, principalmente porque não envolve apenas os profissionais, né, que estarão presentes na escola, como também todo o trajeto de transporte escolar, que isso também nos deixa muito preocupados, principalmente o nosso município, que é tão grande. É bastante preocupante. Entendemos que esse momento agora, Ralf e colegas, é nos unirmos realmente nessas estratégias tecnológicas. Nós sabemos que os nossos professores têm criatividade, os que ajudaram, não é? Infelizmente, nem todos, né, têm a infraestrutura, não é? Igual uma escola particular tem, não é? A gente percebe a pressão muito grande das escolas particulares na volta, mas como recaiu sobre nós, né, prefeitos e, obviamente, sobre o secretário de Educação, essa situação de suspender ou não as aulas. E aqui em São João del Rei, né, por ser realmente uma cidade muito grande, uma região muito grande a nossa, nós ainda estamos, né, com as aulas suspensas de acordo com o decreto que foi desde o ano passado, em função desse estágio lamentoso, né, que estamos passando. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, né? Com relação ao nosso pessoal, nós fizemos, né, um concurso em 2018, ele está suspenso, né? Quer dizer, ele foi congelado durante essa pandemia, mas ele está vigente a partir do momento que eu necessitar de se fazer uma nomeação para uma vaga real, nós temos essa prerrogativa legal, né? Mas, assim, o que me traz aqui, Ralf, é justamente, né, essa preocupação, né, dessa inovação tecnológica. Né? A gente sabe que a internet está aí, os professores, eles vão, né? O como fazer é uma dedicação imensurável da nossa rede, não só da nossa, como, né, dos nossos colegas aí, mas é o como fazer, né? Eu vi, né, que está presente aqui o Zé Geraldo, né? Pena que eu não pude ouvi-lo, mas eu acredito que, né, como ele também, né, nos deu muito suporte à situação de chegar realmente a algo mais até os nossos pais com as lives, então isso também nos trouxe uma certa situação de mais uma ferramenta, né, para que chegue até o nosso profissional. Mais uma receitinha pronta para nós, né, secretários de educação, não teve uma receitinha pronta, né, nós tivemos que realmente nos inovar. E com isso, eu gostaria, né, se eu perdi alguma, né, ou eu estou fugindo, né, do assunto, mas como a educação é o momento, é o que nós estamos aqui, né, vivendo, é isso. E teve algo mais aí que eu não pude ouvi-los, eu gostaria, né, se me permitir, Ralf,
que me colocasse ou me atualizasse um pouco se realmente o conteúdo, né, ou o contexto da nossa reunião foi completamente, né, em cima do que a gente está vendo, né, de ter essa consciência realmente e levar a todos os municípios, né, baseado em cima, né, da proposta, né, do Instituto Vertentes. Então, é isso, Ralf. Ok, obrigado aí, Cíntia, pela sua posição. Ao município, vamos dizer assim, maior que nós temos aqui, é muito importante vocês estarem com a gente e é um desafio maior, né, para a quantidade de alunos, a população muito grande. Obrigado, então, pela presença também, Cíntia. Agora eu vou passar para a Sinara, estamos quase acabando já os secretários, depois o professor Wander lá de Santa Rita. Sinara de Tiradentes, aí, Sinara, eu podia se posicionar também, obrigado. Obrigada. Ô, gente, boa tarde, né, a todos. Vou tentar ser bem breve, a todos aí também. Quem não conhece, eu sou Sinara Campos, eu estava como prefeita de Santa Cruz de Minas e agora estou aqui com o desafio, assim como vocês, da educação. E fico muito feliz da gente ver, através do Instituto Vertentes, uma mobilização aí que também começou com o Sigedas ano passado com um grupo maior e agora a gente vê o Instituto mobilizando um grupo menor, mas no intuito de ter secretários de educação aqui da região, pensando nesse novo normal. Eu não falo que é pós-pandemia, não, porque não vai ter um pós-pandemia, né? Mesmo com a vacinação, mesmo com todo esse processo que a gente ainda não sabe falar se está perto ou longe, né? Por N motivos que a gente está acompanhando, até mesmo porque a rede de profissionais da educação ainda não está mais, né, estava até outro dia mais no Plano Nacional de Vacinação, e eu acho que é uma das pautas também que depois, num segundo momento, a gente pode tratar. Mas como eu venho conversando um pouco aí com o Ralf, com o pessoal do Instituto, estreitando relação, uma realidade bem diferente do que eu tinha em Santa Cruz de Minas, eu tenho aqui agora em Tiradentes, mas uma realidade parecida com as dos demais colegas aqui. Eu vejo, a minha expectativa, Ralf, é que a gente possa criar um grupo coeso aqui e cuja palavra a gente possa ter 3 pilares, Ralf. Um pilar para trabalhar a questão do profissional da educação, sim, todos estão afetados mentalmente, todos estão adoecidos, todos estão num processo que foi de um estresse profundo, né, de adaptação. Eu não falo que foi inovação, porque eles foram obrigados a se adaptar a algo que para uma geração era normal. Eu não sei se a gente inovou, a gente se adaptou, né? A gente se adaptou àquilo que tinha, né? Da noite para o dia. E isso gerou um estresse enorme para esses profissionais, que tiveram que adaptar dentro da sua casa também, e para os pais, que aí é um segundo pilar, que são os pais e os alunos, que também estão num processo também de adoecimento por conta disso tudo, dentro da aprendizagem. A gente sabe que não tivemos grandes números de aprendizagem, a gente sabe que cobrar qualquer tipo dos profissionais da educação no ano passado, em termos de números, né? O Estado gosta muito de cobrar números, a educação é medida em números, né? É cruel, e a gente vê que isso não dá certo. Talvez a minha expectativa com o Instituto Vertentes é isso, porque vai além do número a educação, ela é humanizada, ela é criativa, ela consegue entender o que é importante, o que tem sentido na vida daquela comunidade, daquele jovem, daquele professor, daquela família, e que sentido aquilo tem quando sai da sala de aula. Eu acho que esse é o grande desafio também. E o terceiro é a questão social, né? Nós aí tivemos em 6 meses, eu li alguns estudos essa semana, que foram 4 anos de atraso, né, dentro do sistema de educação público. A gente sabe que existe uma pressão da rede particular, mas a gente tem que lembrar que nós estamos aqui falando do sistema público de educação, na qual a internet não é para todos, na qual o telefone não é para todos, na qual a forma de entendimento, de compreensão dentro da casa não é para todos. O papai, a mãe não sabe ler, não sabe escrever e tem que trabalhar, e é dividido um celular para 6 crianças, para 6 membros da família. Então, a minha expectativa com o Instituto Vertentes, e tendo parceiros aqui que eu já conheço, é que a gente possa se unir num projeto, que a gente comece com alguma coisa, de forma diferente, com o intuito de propor, com o intuito de diferenciar mesmo uma ação que a gente consiga
fazer além do trivial. A gente sabe que está difícil, né? Ainda mais a Silvana, que está há muito tempo na educação, ela fala, tem hora que é difícil, né? Que a gente sabe as burocracias. Eu estive há 8 anos na parte da gestão, agora eu estou dentro da educação mesmo, é um outro mundo, é um outro universo aqui dentro. Mas eu acho que é vencer essas burocracias. O tempo integral, eu ainda vejo como uma grande esperança da gente conseguir trabalhar além da grade curricular e de forma mais aberta e conseguir recursos para isso, né? E por isso o Bento, que tem um projeto maravilhoso aí, que fez muita diferença. Em Santa Cruz a gente iniciou, aqui em Tiradentes tem um projeto que já acontece com o Instituto Vertentes e que faz uma diferença enorme na vida dos meninos, que é através da programação, da robótica, e que a gente possa pensar isso junto. Como que nós vamos nos unir dessa forma, quem sabe usar o consórcio também, como que nós secretários, como que nós vamos, porque tem pautas que são idênticas. A questão do professor, aliás, muitas são idênticas, quase todas, né, gente? A questão das escolas rurais, como que nós vamos atrelar tudo isso a fazer algo que tenha sentido e que a gente consiga tirar um pouco desse peso aí e um pouco desse atraso que a gente teve aí no sistema educacional da nossa região, do Brasil e da nossa região, né? Então, agradeço muito pelo convite, eu espero que Tiradentes possa contribuir bastante aí com a região e que vocês também, né, através do Ralf, o doutor Filgueiras, gentilmente chamado de Fio, né, já posso chamá-lo de Fio, e contem comigo aqui para poder ajudar no que for preciso. Ô, Sinara, muito obrigado também, a sua posição também é muito importante essa colocação, né, de a gente, vocês como secretária, vocês estarem se juntando também, ter esse esforço da gente avançar, que muitas vezes vocês têm os problemas locais aí e a gente acaba deixando de lado um pouquinho, mas se a gente juntar força aí, a gente pode ser um exemplo aí para outras regiões e a gente vai trabalhar junto. Obrigado. Ralf, obrigado. Eu vou te pedir para colocar o spotlight, que eu não consigo colocar para mim, fazendo um favor. De qualquer forma, eu vou compartilhar minha tela, mas primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando para vocês hoje nesse evento tão importante, representando também, né, a UFSJ, dentre os vários projetos de extensão que a gente tem lá, poder falar para todos vocês aqui hoje. O Ralf, confirma, por favor, se a minha tela está aparecendo. Tá, né? Está aparecendo aqui, já está ok, viu? Hoje eu estou aqui representando também o Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas da UFSJ e o Núcleo Vertentes da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que a gente tem aqui na região. Onde que começou essa questão da aprendizagem criativa, que é o tema da minha fala hoje, né? Em 2018, a gente teve um projeto na UFSJ que reunia a psicologia, as artes e a robótica, trabalhando com crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Ele foi selecionado e premiado por uma instituição americana, que é o MIT, e nós tivemos a oportunidade de conhecer esse laboratório, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda. Esse laboratório fica dentro de um prédio lá em Cambridge, né, do próprio MIT, e como vocês podem ver ali, é um espaço de criação com materiais, com, né, a área de reunião que é modular, que é uma característica muito própria da aprendizagem criativa. Né? Sem entrar muito a fundo na base teórica, né, a gente tem um trabalho que começa aí com a criação do Jardim de Infância mesmo, pelas propostas dos presentes de Froebel, e nós temos os trabalhos do Piaget e do Simon Papert, né? O Piaget trazendo a questão do contato, né, com o material, o aprendizado a partir do concreto, né? E o Papert, ele traz, né, já trabalhando no MIT, com os primeiros computadores, né? Ele foi aluno, ele trabalhou com o Piaget e depois ele trouxe essa questão do computador como uma forma com que as crianças poderiam interagir e aprender a partir da execução de comandos, de blocos, né? E aí, fazendo já uma ponte bem direta com o que a gente faz hoje, com o Mitchell Resnick, que é o criador da aprendizagem criativa, professor do MIT, né? Além do computador, ele trouxe outras possibilidades, né? Ele fala de como que os materiais podem ser utilizados em projetos que sejam significativos para os nossos alunos, e mais do que simplesmente criar uma atividade que eles possam entregar um determinado prazo, atender a um conteúdo específico, né? Esses projetos, eles são uma forma com que os nossos alunos possam se expressar, que seja algo significativo para eles. Então, existem os 4 P's da aprendizagem criativa, entre um deles é a paixão,
no qual a gente consegue trazer o contexto, como foi colocado aqui por alguns de vocês em relação às escolas rurais, a gente consegue trazer o significado, como bem colocado pela Sinara, né? E com materiais que, de alguma forma, eles nos permitam criar. Então, a gente tem uma ideia de blocos de montar. Se a gente fala de aprendizagem criativa, a gente fala de uma certa forma de blocos, né? Não necessariamente precisam ser blocos, né, como os das empresas que a gente conhece, que são de plástico e tudo, mas no caso do Mitchell, por exemplo, eles trabalham muito a programação no computador, mas não ensinar a programação por programar, mas para as crianças possam se expressar por meio de vídeos, de jogos, né, de animações que elas mesmas criam sobre temas que podem ser assuntos de qualquer aula, né? E a gente explora muito uma questão, né, principalmente aqui no Brasil, pela nossa falta de recurso, dos materiais reutilizáveis, né, as sucatas, e também material orgânico. Então, a gente tem explorado muito aqui na universidade, com a ajuda da equipe que está aqui presente, né, o Hugo, o Tarcísio, o Bruno, o Daniel, né, e o Lucas, da psicologia. A gente tem explorado como usar esses materiais, como trazer essas alternativas para dentro das escolas a partir dessa visão da aprendizagem criativa. Aqui a gente tem um exemplo de oficinas, por exemplo, com madeira e papelão, né, onde os professores estão sendo capacitados, estão treinando, estão fazendo uma descoberta, né, de como se expressar por meio dessas tecnologias que nem são o que a gente chama de high-tech, né? A gente pode usar desde o computador, como a gente mencionou no início, mas podemos trabalhar aí com o que a nossa imaginação nos permitir, desde que a gente escolha materiais que permitam que as pessoas se expressem, né, que não as travem em uma única produção. Aqui a gente tem um exemplo de uma escola que a gente teve a oportunidade de visitar lá em Cambridge, onde a escola é, na verdade, um estúdio. Então, a escola tem um espaço de criação com marcenaria, onde fica uma pessoa que trabalha com marcenaria, dando suporte. Tem um espaço de design 3D, com impressoras 3D e outras tecnologias. E eles estavam falando sobre vários conteúdos, como matemática, ciências, mas a partir de uma cidade inteligente em miniatura. Então, aqui você tem uma maquete de uma cidade, onde eles mesmos criavam os prédios, e as crianças também programavam os carros autônomos, que eram pequenos robozinhos, de forma a se expressar. Lá, aqui não dá para ver na foto, mas tinha num canto também algumas crianças trabalhando com a natureza, com plantas e coisas que elas podiam trazer para essa cidade, para melhorar a questão da sustentabilidade, da qualidade do ar, né? Então, a gente tem aqui um estúdio onde é trabalhado de forma integrada vários conteúdos e disciplinas. Ao lado aqui tem um espaço que ele é um pouco diferente, porque em vez de ser uma escola, ele é um espaço aberto para a comunidade, que é uma outra opção, que é o que o Ralph também está já iniciando lá em Tiradentes, né, na associação, que é você ter um espaço que a escola pode utilizar, mas não está necessariamente dentro da escola, mas tem o mesmo conceito. E a gente pode avançar, então, por que a UFCJ, né, está dentro dessa questão? A gente começou a trabalhar, então, com essa equipe da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, com o pessoal lá do MIT, desde 2018, e aqui, então, você tem algo que está sendo fomentado por uma universidade americana, que é o nosso objetivo também aqui na região e no Brasil, até chegar ao ponto de ter um espaço como esse aqui, que parece um grande galpão, onde é um espaço que as pessoas da cidade, pode ser artistas, pessoas que estão criando robôs, pessoas que fazem bicicletas, que fazem joias, que desenvolvem coisas para as aulas, né? Elas se reúnem num espaço comum e elas podem criar, né, e afetar, inclusive, a economia da região. Então, são possibilidades até de futuro para os nossos jovens que estão saindo das escolas. Então, a comunidade autogerencia, né, os efeitos da aprendizagem criativa. Aqui a gente tem mais um exemplo de espaço, que é o da Faber-Castell. Então, a gente vê que aqui é um espaço mais formalizado, com vários materiais disponíveis. A gente tem tentado muito trazer, junto com profissionais da arquitetura, como baratear isso. Então, a gente trabalha muito com pallet, com caixa de verdura, né, para poder conseguir fazer algo semelhante, que tenha a mesma funcionalidade pedagógica, mas que não tenha o custo, né, que a gente encontra aí em outros móveis comprados. Aqui é um exemplo lá de Alagoas, onde eles dão formação para professor. Eu tive a oportunidade de estar lá no início do ano passado, antes da pandemia. Então, é um espaço modular, as cadeiras se movem, você consegue ter a parte da impressão 3D, e eles estavam fazendo aqui exatamente a oficina de introdução à aprendizagem criativa. E aí, de uma forma, né, mais inicial, antes de ter um espaço como esse, né, de ter talvez uma dimensão dessa, a gente começa com pequenas ações. Aqui tem algumas fotos já que foi feito, inclusive, né, com o Instituto Vertentes em Tiradentes, mas com o Núcleo Vertentes também aqui em São João, né, em Coronel Xavier Chaves e Santa Cruz, onde a gente trabalha com as crianças vários materiais diferentes, e a gente pode começar com pequenas ações no turno integral, pode trabalhar com o professor para ele poder integrar a BNCC e levar isso para o dia a dia dele de sala de aula. A gente pode trazer temas para feiras, para mostras interativas, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, da Agenda 2030, e principalmente a gente tem muita questão de trazer os saberes populares, né, trazer os artistas, os artesãos, para poder
interagir com as nossas crianças, trabalhar conteúdos. Vou dar um exemplo para vocês de uma oficina que o Mark, né, que está até aqui presente, trabalhou, que seria, né, história em quadrinhos, né, tirinhas em quadrinhos com pinturas rupestres, que é algo presente aqui na nossa serra, né? A Patrícia também e a outra participante lá do Vertentes, né, trabalhando a questão das pinturas, né, das tintas, né, bem orgânicas, tintas de terra, para fazer também desenhos e histórias em quadrinhos. Então, tem como a gente trazer esse conhecimento que já é muito rico da nossa região para dentro da sala de aula e integrar ele com a BNCC por meio da aprendizagem criativa. Aqui a gente tem alguns exemplos de materiais e oficinas feitas em Tiradentes e São João del Rei, algumas com computadores, algumas com potinho de plástico, né? A gente tem, então, a função também de desenvolver esse material didático, de dar suporte à capacitação dos professores. Aqui a parte de robótica criativa, então, além de uma robótica educacional, a gente consegue trabalhar a aprendizagem criativa, onde os alunos vão criando a parte de robótica a partir do que eles têm de projetos, né, da vontade que eles têm. Então, qual que é a grande diferença? Em vez de você, né, dar uma aula específica de robótica, onde você tem um quadro, um data show, você pode trazer os cartões, por exemplo, como estão aqui, deixar eles serem motivados a criar, e as crianças podem trabalhar com cartões diferentes, e um ensinando o outro que está aprendendo. Então, você pode trabalhar várias habilidades e competências da BNCC apenas pela forma como você distribui esses cartões nas mesas, por exemplo. Né? E aí, de uma forma geral, além, né, da UFSJ, a gente conta com uma comunidade, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, várias pessoas que estão dispostas a trocar conhecimento aqui no site, a galeria de atividades, onde vocês encontram várias formas de poder trazer o primeiro contato com a aprendizagem criativa, desde gastronomia, moda, né? Tem vários assuntos aqui, as pessoas deixam como preparar a aula, como implementar uma aula de aprendizagem criativa, né? E tem o Bora Criar, que foi criado agora para a parte híbrida, né? Com a Seduc de São Paulo, onde a gente trabalha também em alguns vídeos a aprendizagem criativa, né? E deixando aqui também o plano de ensino para o professor que quiser começar a entender, né? Então, não é um conjunto de aulas prontas, né, preparadas, mas existem vários exemplos para quem quiser começar a entender a aprendizagem criativa, e, ao mesmo tempo, a gente tem o suporte local aqui, tanto da UFSJ, quanto do Núcleo Vertentes da Rede e do Instituto Vertentes, que está promovendo essa ação. Então, Ralf, eu queria encerrar minha fala, né, brevemente, mas, de uma forma geral, esse é o resumo do que a gente tem feito aí na aprendizagem criativa. Bom, Ralf, eu queria agradecer primeiro aí o convite, mais do que isso, a amizade sua, trabalho que a gente está fazendo em conjunto e que pode evoluir ainda mais, cumprimentar todos os participantes, comunicar aqui ao Zé Geraldo que a professora Rosê não é a secretária de Educação mais, mas ela é secretária de Saúde. E ele vai achar muito estranho isso. Mas, na realidade, nós estamos com um projeto aqui em Santa Rita, onde a cultura, a assistência social, a saúde e a educação a gestão é feita por educadoras, porque a gente quer construir um projeto de educação para a cidade. Então, nós estamos nesse caminho. É bom que o Zé Geraldo saiba disso, mas saiba que ela está junto nesse projeto aí de educação para a cidade. O que eu poderia, talvez, colaborar é assim, que a gente está vivendo num momento muito complicado, onde para a educação, todos sabem, aí foi um desafio gigante, os professores se sacrificando, verdadeiros heróis, trabalhando no modelo pedagógico híbrido, para dar conta, na realidade, até à distância, mas evoluindo agora para um modelo pedagógico híbrido, para dar conta desse processo. E eu acredito que a gente não vai retornar mais àquela normalidade que a gente entendia antes da pandemia, e que a gente precisaria refletir sobre 4 pontos que eu entendo bastante importante. Primeiro é a infraestrutura das escolas. Como tem que ser a infraestrutura das escolas a partir de agora? Que alterações precisamos fazer? A infraestrutura das escolas, ela é um ponto absolutamente importante nesse processo. O segundo é um projeto pedagógico, político-pedagógico,
que talvez nesse momento agora responda ao conceito de pensar certo do nosso eminente educador Paulo Freire, que resumidamente seria encontrar nas coisas e nos fatos aquilo que se encontra mais escondido. E, portanto, mais do que nunca, a criatividade hoje vai necessitar de muitos saberes. Trabalhar muitos saberes nas escolas será fundamental para estimular a curiosidade e a criatividade. Criatividade no sentido de propiciar expansão das vocações e dos talentos existentes nos alunos e na comunidade escolar. Nesse bojo também, entendo que aí eu até faço uma consulta informal ao Zé Geraldo, se isso não for permitido pelo MEC hoje, devemos fazer um esforço muito grande para que seja, é que o modelo híbrido possa ser levado em consideração para que a gente tenha condições de totalizar a educação em tempo integral. Através do modelo híbrido da tecnologia, a gente poder totalizar a educação em tempo integral. Ele fez, o Zé Geraldo, aí uma abordagem de 4 horas de manhã e 3 horas à tarde, para exemplificar, na lógica de 3 horas na escola de tempo integral. Mas que a gente possa utilizar dessa experiência que nós tivemos para utilizar essas 3 horas, totalizando a educação em tempo integral nesse processo. O terceiro ponto realmente seria a qualificação, a valorização e às vezes, a capacitação dos professores para um processo de educação criativa e até existencial, eu entendi assim, como ser humano, para poder atender uma meta humana superior, e uma gestão criativa e extremamente profissional. Eu acho que esses 4 pontos devem ser trabalhados daqui para frente, para que a gente consiga responder aos novos tempos. Essa é a colaboração que eu teria dar, algumas provocações nesse sentido, e agradecer muito ao Ralf aí por essa oportunidade. Prefeito, muito obrigado aí pelo prestígio que o senhor está dando para a gente. Estava falando aqui, quando o senhor não estava presente, que a gente vai fazer uma visita aí, levar todos os 8 secretários, as 8 secretárias, para a gente poder conhecer aí como a gente teve com o Projeto Criar Ponte, aí, passar um dia aí, dormir aí com vocês, aí, conhecer um pouquinho da estrutura de vocês, tá? Vai ser uma alegria recebê-los aqui. Eu já falei sobre a Escola Parque. Ela tem uma inspiração, não na totalidade, mas num percentual da Escola Parque do Anísio Teixeira, lá da Bahia, e com uma proposta para os novos tempos da gente construir escolas bilíngues públicas, no sentido de responder a uma demanda extremamente competitiva que o mundo contemporâneo está exigindo, e dando um mínimo de igualdade entre a escola pública e a escola privada. Esse é um desafio nosso, né, de a gente conseguir. A gente vê na Finlândia lá que na escola pública todo mundo estuda, né, desde a pessoa mais simples até os filhos de deputados, senadores. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, então eu sei quanto é importante a escola pública. Em Belo Horizonte, na época, tinha uma escola muito boas, e o nosso sonho é competir com a escola particular, né? Que eles deixam, por exemplo, de sair, muitos alunos saem de nossas cidades menores, vão para São João do Rei estudar escola particular, é tempo para os meninos, é desgaste, é custo, né? E que a gente consiga melhorar a qualidade para que isso não aconteça, né? E que eles possam ficar mais tempo aqui e se socializar com os seus amiguinhos aqui nas suas cidades. Esse é um sonho nosso aí, que nós pretendemos avançar, tá? Ok, professor, eu queria agradecer aí. Se o senhor puder ficar mais uns 10 minutinhos, que agora vai ter uma apresentação da Cláudia,
Ela é nossa diretora aqui de projetos do Instituto, mas mora em São Paulo, tem a propriedade de uma escola que é fantástica, e ela vai fazer uma apresentaçãozinha para a gente aí, para mostrar também outros caminhos que a gente pode apontar para todos nós aí, viu? Cláudia, você pode entrar agora aí, Cláudia? Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu vou falar da minha formação acadêmica, depois vou fazer uma breve apresentação do que consiste o desenvolvimento do projeto, tá? Nossos objetivos. Eu sou formada em pedagogia, em psicopedagogia, estou mestrando na PUC, com um projeto em pesquisa em iniciação científica e projetos, para trabalhar com educação infantil, ensino fundamental. Eu sou empresária de uma escola particular, e a gente realiza vários projetos, mas essa escola particular, ela faz políticas públicas. Nós desenvolvemos esse projeto que nós desenvolvemos aqui, nós desenvolvemos em várias escolas públicas, e estou diretora agora de projetos no Vertentes, aí de Tiradentes. Há 12 anos eu já trabalho com o desenvolvimento de práticas transformadoras. Em 2015 nós ganhamos um selo de escolas criativas e inovadoras no Brasil, um selo pelo MEC. Eu já trabalhei com o Ralph em 2013, né, Ralph? Quando nós desenvolvemos esse projeto que eu estou desenvolvendo agora na Escola Padre Lorival, nós desenvolvemos na gestão do Ralph como prefeito, na Escola João Pio, nas Águas Santas, e foi um projeto bem interessante, que foi bastante significativo. O princípio do projeto é uma educação humanizada, significativa, emancipatória, participativa e comunitária, para justamente a gente fazer essa mudança, que como vocês todos falaram, que é o nosso desafio, né? A gente tem esse desafio de fazer essa mudança, como o professor Pacheco fala, né? Tudo muda, né? Engenharia mudou, medicina mudou, tecnologia mudou, e a escola tem que mudar também, né? Não pode continuar a mesma. Então, eu vou começar a apresentar, aí, se vocês puderem, o Ralph, me ajudar, eu nunca compartilhei tela no Zoom. Eu vou tentar aqui para começar a fazer a apresentação, tá? Eu vou falar de uma frasezinha, como vocês falaram de poesia, de frases, uma frase do Rubem Alves, que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. E a outra do Paulo Freire que fala que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, são duas frases que eu acho que são premissas para essa educação que a gente pretende. Uma educação contemporânea, inovadora, criativa, comunitária, tá? Bom, vou lá. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Bom, eu já cliquei aqui em compartilhar tela, só que não está indo. Cláudia, você tem a opção de compartilhar a tela toda ou uma parte da tela. Na hora que clicou em compartilhar a tela, ele abriu para você essas duas opções, uma janelinha? Não, ele abriu para mim assim, compartilhar som do computador, otimizar compartilhamento para clipe e vídeo. E tem ali azulzinho, aqui tá compartilhar tela. Eu tenho que acho que colocar no desktop, não é isso? Vai aparecer tudo que está no seu desktop, tá? Oi? Vai aparecer tudo que está no seu desktop, aí você escolhe a janela que você quer abrir. Pois é, mas para mim não aparece aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Ainda não. Hã? Não, ainda não. Então, só se eu mandar para vocês compartilharem. Não, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Eu mandei para você no seu particular, o Ralph. Eu vou abrir aqui. Aqui para mim aparece compartilhar tela, só que eu clico, não aparece nada, ó. E no desktop também eu clico, não aparece nada.
Quando eu clico no desktop, aparece abrir preferências do sistema. É só clicar 2 vezes em cima da tela mesmo que você quer compartilhar. Mas aí eu teria que minimizar aqui e na minha mesa de trabalho? Não, já deveria ter aberto. Não está abrindo. Você tá no acho que eu vou conseguir agora, peraí. Se não, eu entro aqui, tá, Cláudio? Vamos ver se você consegue aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vê se foi. Está aparecendo? Não. Para mim aparece. Deixa eu ver aqui, então. Peraí, vou tentar ver se eu consigo aqui. Para um minutinho. Deixa eu entrar aqui em apresentação de slides e reproduzir slide. Espera aí. Vê se foi. Não. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa aqui agora, Cláudio. Tá. Tá aí, ok? Vocês estão vendo, gente? Tá vendo sim, Ralf. Só tem que passar para modo de apresentação aí do PowerPoint. A apresentação de slide ali. O 7º menu. Página inicial. Não, Ralf. É o 7º menu. Volta fazendo favor. Apresentação de slides. Isso. Okay. Do começo. Aí, Cláudio, vai que eu vou passando aqui para você, tá? Vamos lá. Bom, nós organizamos a escola, esse novo modelo, como itinerários. Tá? A escola, nós trabalhamos com 4 princípios básicos, que é pedagogia, a formação acadêmica, o desenvolvimento pessoal e o trabalho comunitário, e a participação, a pedagogia participativa, tá? Pode passar, Ralf. Esses são os 4 princípios, que abrange tanto a pedagogia da escola, né, o desenvolvimento cognitivo, como o trabalho comunitário e intersetorial, tá? Essa aprendizagem, ela tem vários itinerários, como eu disse, e volto só um minutinho, aquele lá. Volta o outro. Não, que está pulando aqui, eu estou tentando. Então, vamos lá. Então, a aprendizagem multicultural e transversal. Então, a gente se preocupa muito em trabalhar com o currículo transversal, que é um currículo que vai para além dos livros didáticos, que é uma construção coletiva e pessoal dos alunos. Nós trabalhamos com a matriz axiológica, que são os valores humanos. Então, tudo isso é construído dentro da escola. E esse espaço dialógico, que são os momentos de voz, de escuta. Pode passar, por favor. 3. Pode passar. Consciência global, que nós trabalhamos todos os aspectos de sustentabilidade, os 17 objetivos sustentáveis. Então, essa agenda 2030, pode só um pouquinho. Porque está passando. O processo, e tudo isso a gente trabalha dentro do processo investigativo, né? Exploração, construção, dentro da iniciação científica e desenvolvimento de projetos. Trabalhamos toda a documentação pedagógica que requer esse acompanhamento das crianças, então o dossiê, portfólio, tudo que a gente precisa de registro para que a gente possa fazer um trabalho com a família, com os professores e com a própria criança, desse feedback, essa retroalimentação que a gente chama desse conteúdo que nós passamos para eles e vamos desenvolvendo com eles dentro da pesquisa. Pode continuar. Dentro do projeto comunitário, nós temos o Avizinhar-se, que é um projeto que nós trabalhamos com a família, né, toda a equipe da escola,
com a família, né, que é os pais da escola, e com a comunidade. Então, toda a comunidade que esteja interessada em fazer parte do projeto, a gente geralmente começa com a Associação Amigos de Bairro, e também com os outros setores públicos, né, da prefeitura, que são as secretarias da saúde, secretaria do esporte, secretaria de educação. Então, é o que nós chamamos de intersetorialidade. Nós começamos esse projeto na escola Padre Lorival, em 2019. Já fizemos essa parte com os pais, de levantamento dos sonhos, de como que eles sonham a escola e como que eles sonham a comunidade. Foi um trabalho bem bacana, nós fizemos em cima do Dragon Dreaming, que tem todo um processo, né, do sonhar, planejar, realizar e felicitar. Ainda não chegamos no felicitar, porque nós somos interrompidos pela pandemia. É um processo que ainda nós estamos em construção com a comunidade, com as famílias da escola, e pretendemos continuar, né? Vamos ver se a gente continua agora no meio do semestre, a gente consegue dar andamento nesse trabalho. Pode ir. A pedagogia outdoor, esse é um trabalho que nós começamos a colocar muito em evidência agora, justamente por conta desse processo pandêmico, né, que confina as crianças dentro da sala de aula. As escolas trabalham muito dentro de sala de aula, e a gente já faz um trabalho bem com outros espaços, né? A gente tenta organizar a escola, faz um design da escola, que a gente possa ocupar vários espaços dentro da escola e na comunidade. Até vou fazer um parênteses aqui para comentar, quando o Zé Geraldo ele fala da meta 6, na meta 6, no parágrafo 6.4, eles falam, inclusive, dessa articulação da escola com a comunidade e com vários setores, né? Eles falam desses setores, o esportivo, o lazer e o cultural que tem na cidade. Às vezes a gente fala, vamos ampliar a escola, vamos ampliar o espaço, vamos construir a escola. Então, assim, a gente pensa já num processo de que a gente pode aproveitar o território, né? Onde essa escola está inserida, quais são os territórios que nós podemos aproveitar com os estudantes, que seja fora da escola, né? Que vão para além dos muros da escola, tá? Pode ir. Então, na Padre Lorival, nós começamos esse processo, fizemos todo o inventário lá da matriz axiológica, né? Então, esses valores que vocês estão vendo aí, que valores humanos, são os valores que foram escolhidos pela comunidade. Então, nós fizemos toda uma enquete, né? Fizemos o levantamento e depois nós mapeamos quais os valores que apareceram mais. Tá? Então, nós fizemos isso com a comunidade, com os pais de alunos e com as crianças e com os professores. Então, toda a equipe, daí nós chegamos nesses 6 valores humanos. Tá? No meio, esse varal curricular semanal, quando nós começamos os primeiros passos, nós tivemos que organizar o horário dos professores, com o dia de roda, com o dia de trabalhar os valores humanos, com o dia de desenvolvimento de projetos, com as aulas práticas de ateliê, oficina, laboratório. E esse quadro ao lado, que está bem pequenininho, aí não dá para enxergar direito, são as equipes colaborativas, que nós organizamos dentro da escola com as crianças e com os professores, para cuidar dos espaços da escola, porque a ideia é trabalhar com as crianças esse pertencimento e essa corresponsabilidade, cooperação, tá? Então, esse trabalho de formar os grupos cooperativos dentro da escola, eles que escolhem, então, desde quem é que vai ficar responsável, qual a equipe que é responsável pelo banheiro, para ver se tem vazamento, se tem alguma torneira aberta, se está com muito sujo, quem é que vai ficar responsável pelo pátio, e aí vai, tá? Então, esse é um trabalho no sentido de que eles criam esse sentimento de pertencimento no espaço e corresponsabilidade. Então, todo o trabalho que é feito dentro da escola está voltado a esse trabalho de equipe. Tá? Pode passar para o outro.
E, bom, aqui mais um pouquinho sobre o espaço, né, de convivência. Então, tem as equipes colaborativas, tem os acordos coletivos, tem o círculo de conciliação, que são feitos pelos professores, pelos próprios alunos, que queiram ajudar o colega, ou os amigos que estão em conflitos. Então, esse é um trabalho feito. A gente trabalha desde a educação infantil e até, né, os outros segmentos. E esse design inovador que a gente chama é esse espaço que eu falei para vocês, que nós organizamos de uma forma diferente. As carteiras em círculos, né, porque a gente pensa que assim, o contato visual é melhor para eles, a comunicação, outros espaços dentro da escola, que não seja só dentro da sala de aula, nós chamamos a sala de aula de espaço de referência, porque a ideia é trabalhar em outros espaços. Isso vem de encontro à proposta Reggio Emilia, e eu não sei se vocês conhecem, Reggio Emilia é uma cidade da Itália, em que pós-guerra, a cidade estava destruída, e eles pensaram em montar uma escola, um espaço, com tudo que estava destruído lá, com tudo que eles tinham na mão para reconstruir a escola, a cidade e a escola, para formar, a primeira coisa é formar uma escola humanizada, um espaço humanizado e uma comunidade humanizada, em que formasse cidadãos que não fizessem mais guerra. Então, a gente trabalha muito com essa filosofia também, né, de educação humanizada. Por isso que é muito importante trabalhar os valores humanos, trabalhar esse design, né, como que é organizado esses espaços, trabalhar essas equipes colaborativas, esses acordos coletivos de convivência dentro do espaço, tá? E até para o trabalho da participação pedagógica deles, isso é importante, porque eles fazem muito trabalho. Quando você trabalha projetos, você trabalha muito em equipe. Pode passar, Raul, por favor. E nós trabalhamos com essa, nós chamamos de inteligência multisseriada, trabalhar com multietário, né? Um trabalho multietário. Então, não é só, por exemplo, a criança só a turminha do primeiro ano, só a turminha do segundo ano. Nós misturamos as turmas, nós entendemos que as crianças, em muitos momentos, eles podem compartilhar essas aprendizagens, né? Os saberes, né? Como o prefeito falou agora há pouco, os múltiplos saberes, né? A gente se ajuda nesses saberes e fazemos essa troca. Então, vários processos, projetual, nós unimos as crianças de outros segmentos para fazer essa troca. E o trabalho é interdisciplinar. E as referências pedagógicas e filosóficas, a Unesco, né? Com os 4 pilares, a Carta da Terra, economia circular, a filosofia, pode passar, a filosofia antroposófica, Reggio Emilia, as metodologias ativas na educação infantil, sobretudo Freinet, Frobe, Deccoli, tá? Nas outras metodologias também, como Paulo Freire, e aí vai, né, para trabalhar com as crianças um pouco maiores, que é desenvolvimento de projeto, com John Dewey. Tá? O processo de desenvolvimento, nós nos inspiramos no Dragon Dream e no Design Thinking, e trabalhamos também a comunicação não violenta. Então, todo o nosso processo, todas as vezes que nós fazemos esse espaço dialógico com as crianças, de roda de conversa, assembleia, tudo que nós organizamos no coletivo com eles, nós trabalhamos nós fazemos esse trabalho da comunicação não violenta, que é uma coisa que a gente detecta muito nas escolas, e quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente percebe que a gente consegue mitigar esse impacto que a gente percebe, né, da agitação das crianças, quando você começa a trabalhar os valores, eles mesmos começam a se organizar e se cobrar em relação a isso. Então, são trabalhos bastante significativos dentro da escola para trabalhar a iniciação científica e projetos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Tá, os benefícios, né, que é o protagonismo, que a gente fala muito nesse protagonismo das crianças, mas a gente tem trabalhado muito o protagonismo dos educadores também, dentro das escolas. É um processo que traz esse desenvolvimento, que é esse desafio, né,
das novas gerações, que é a proatividade, né? E a criatividade deles, né? Senso crítico, a inventividade, né? O processo investigativo, a saúde física, emocional. Então, são todos esses processos importantes para que a gente possa fazer essa educação que nós chamamos de inovadora e criativa. Tá? Na Padre Lorival, pode passar um pouquinho, por favor? Então, os primeiros passos, são vários os passos, né, que nós desenvolvemos dentro da escola, e nós organizamos, junto com os professores, todos os percursos mais importantes desses primeiros passos. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, nós iniciamos com essa proposta do Dragon Dreaming, formando um círculo de sonhos para a gente poder formar depois um time de sonhos que é dentro da escola. Então, nós fazemos um mapeamento do sonho individual, do sonho coletivo, e do sonho individual, do sonho por círculos, né, por turmas, né, por afinidade, e depois o sonho coletivo. Então, esse trabalho feito com os professores, nós levantamos fazemos esse brainstorm, né, esse mapeamento com eles, para que nós possamos desenvolver esse projeto na escola. Né? Então, parte do trabalho dos professores, do que eles pretendem como escola, essa mudança. Pode passar, por favor. Então, as professoras na Padre Lorival, elas queriam formar uma tenda literária, né, um espaço com tenda literária, e um espaço de recreação, de criatividade, né, um espaço de arte, um ateliê. E aí nós fomos sonhando com elas e fazendo esse mapeamento. Aí nós tínhamos esse espaço para organizar, e nós tínhamos 2 espaços. Daí nós remanejamos todos os livros com a ajuda das crianças e dos professores. Pode passar. Olha, está vendo a participação das crianças, né? Então, nós tentamos organizar várias equipes, aí nós ficamos alguns dias fazendo esse trabalho, fomos remanejando para um outro espaço todos os livros, todos os jogos que tinham nas caixas. Pode passar, por favor. Jogos, fantasias, tudo que tinham nas caixas, que estavam nos armários. Nós chamamos o pessoal da comunidade, o pessoal da escola, para montar esses espaços. Então, nós pegamos essas estantes e deixamos elas menores, né, no tamanho das crianças, que essa escola é de educação infantil. Pode passar, por favor. Olha aquele espaço que estava com os livros, com as estantes, como é que ficou. Né? Então, essa sala nós fizemos esses espaços, nós chamamos de espaços propositores, né? Que é esse ateliê para eles criarem e inventarem, e de imaginação. Pode passar. Organizamos todos os jogos, fizemos um inventário de todo o material que tinha nessa sala. Pode passar. Então, documentamos esse espaço. Pode ir adiante. Né? Então, aí, olha, o espaço, como é que ficou? Fizemos uma tenda, né, para eles fazerem teatrinho e tal. Aqui é um projetinho que nós fizemos dentro dessa sala de criação, né, Criarte. Esse é um projetinho de educação patrimonial. Eles estão aqui fazendo... Isso aqui é um quebra-cabeça gigante. Então, eles estão pintando, depois nós vamos recortar, né, para fazer um quebra-cabeça gigante das libélulas, que eles estavam fazendo essa pesquisa sobre a fauna e a flora de Tiradentes. E a libélula que representa, né, esses espaços. Aí, olha as estantes como é que ficaram. Daí nós fizemos a tenda, lá organizamos a tenda, que era o sonho de uma das professoras. Então, nós iniciamos já os 2 sonhos, que foi fazer essa oficina literária, né, essa tenda literária. Lá tem o nome, né, ali bonitinho, fizemos com tecido, a tenda para representar exatamente, e foi uma criação, foi todo mão na massa, todo mundo ali, tá? E o pessoal da comunidade ajudando também. Pode passar. Aqui são os painéis que nós já mostramos, né, dos itinerários. E aqui, isso aqui é uma roda, tá vendo? Um espaço dialógico em que eles estão levantando a mão para falar, na roda de conversa, na plenária,
onde nós fazemos todas as decisões juntos com eles. Pode voltar um pouquinho. Pode voltar um pouquinho. Pode voltar? Acho que você tem que voltar. Não, voltar, você indo para frente. Voltar. Bom, a imagem que estava ali anterior a essa é um momento de reunião com os pais, aqui onde que eles estavam criando o inventário de valores, e os pais e a comunidade, tá bom? Pode passar. Aí nós fizemos aquela árvore de valores da turma. Aqui nós fizemos o dado dos valores, como são 6, nós fizemos o dado. Essa ideia partiu daqui, do projeto aqui da escola, da Pindorama. A educação patrimonial, nós fizemos um projeto comunitário. Então, ali que vocês estão vendo é a horta, onde eles uma horta que não é dentro da escola, tá vendo? É um espaço ocupado no bairro. Então, uma pessoa do bairro cedeu esse espaço para as crianças fazerem o projeto de horta lá, tá? E aqui, essa imagem de Cidade Limpa, eles limpando a cidade no dia do projeto social, do projeto comunitário. Organizando os espaços. Acho que termina aí, Ralf. Termina aí, depois são só... Todo o nosso trabalho é baseado na BNCC, né? Nós vamos desenvolvendo esse trabalho baseado no currículo exigido. No currículo exigido, mas nós trabalhamos muito com esse currículo construído com os educadores, construído com os estudantes. Tá? Então, basicamente, é muito extenso esse trabalho, e eu resumi tudo agora para falar para vocês em 10 minutos e mostrei um pouquinho do que nós fizemos na Escola Padre Lorival. Tá? Ótimo, então, Cláudia, muito obrigado pela apresentação. A gente vai agora partir para algumas perguntas, mas antes eu queria deixar para vocês o Bento vai ter que sair daqui a pouquinho, né, Bento? Mas a gente vai avançar um pouquinho aqui ainda. O que eu quero dizer, gente, é que nós não temos assim nada. Nós temos essas ideias que nós trabalhamos já tanto com a Universidade Federal aqui em São João e a Cláudia lá de São Paulo. São trabalhos que nós fazemos pelo Instituto aqui em Tiradentes, né? São modelos que nós estamos querendo apresentar para vocês, mas não necessariamente precisa a gente seguir esse modelo. Podemos, se tiver outras ideias também, nós estamos abertos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, gente, que a gente vai partir, esse grupo nosso, nós vamos trabalhar para a gente tentar, fora depois dessa reunião, que hoje foi uma reunião mais de apresentação, que a gente vou fazer um relatório, uma ata do que aconteceu, e a gente começar a planejar quais os caminhos, os próximos passos que nós vamos dar. Né? É importante também entender que nós não conseguimos, gente, fazer todas as cidades, todas as escolas, essa transformação de uma vez só. Então, o desafio de cada cidade é descobrir qual escola, qual sala, né? E qual diretora que tem interesse de participar, de fazer esse trabalho de extensão, e também quais são as professoras. A gente viu nesse período que nós temos de 2 anos aqui, e depois, claro, nas Águas Santas, como prefeito também, que eu tive 4 anos, muitas professoras têm interesse em participar, outras têm menos interesse. O importante para nós são aquelas pessoas que têm realmente querendo vestir a camisa e estar com a gente trabalhando. Então, o que nós vamos ter que fazer depois com calma é descobrir, então, cada um de vocês, descobrir qual escola que vocês acham que tem um perfil para isso, qual professora, para a gente planejar quais ações nós vamos poder fazer. O Zé Geraldo falou do problema de espaço nas escolas. Aqui, normalmente, nós temos, aqui em Tiradentes, tem o espaço de robótica, né, de computação. Esses espaços estão muito pouco utilizados, eles não estão sendo muito utilizados. Então, a gente pode usar ele, readaptar ele, né, para a gente poder fazer essa mudança, como também uma experiência que nós estamos fazendo aqui, que é a experiência de
de Tiradentes, nós estamos com a associação de bairro aqui, que é uma associação do lado da escola. Essa associação tinha 7 anos que ela estava fechada. O Instituto ativou, legalizou de novo, colocou em dia a associação, isso é uma parceria nossa, e o espaço estava trancado, é um espaço bom, que estava todo sujo, todo cheio de mato, e nós estamos agora pintando, limpando, e esse espaço, vamos fazer uma parceria com a escola, ele vai poder ser usado para fazer esse trabalho de extensão do horário. Então, é um exemplo nosso aqui, de experiência nossa, que talvez possa ser feito por vocês também, aí na cidade de vocês, alguma associação que não está usando tal horário. É uma ideia, né? Mas tudo são coisas que nós vamos discutir aí dentro do nosso tempo. Eu vou passar aqui para o doutor Filgueira se posicionar também, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição aqui para poder também responder vocês agora nesse primeiro momento. Ok. Uai. Bom, nós estamos completando aí quase que 2 horas, né, dessa live, né? Chama live, né? Live. Eu acho que foi muito produtivo, o trabalho está sendo muito produtivo. A fala inicial do Zé Geraldo é uma fala de quem conhece dados, números e possibilidades, né, dessas metas. Eu acho que essas metas que ele apresentou já poderiam ser uma meta do campus das vertentes, né? Cada um, isso aí poderia ser um protocolo, né? Firmar um protocolo, onde que essas metas que ele enumerou todas aqui, eu registrei várias coisas, e ver o que pode ser traçado desse alcance de metas, pensando em uma ação coletiva, cada município dentro da sua realidade, né? Então, achei que foi muito produtivo, porque ele evidenciou que é possível captar recursos com isso, né? Dentro do próprio recurso público. No mais, gostei muito da fala do prefeito também. Acho que o prefeito, como um gestor, ele visualizou também diretrizes que foram citadas, não é? A infraestrutura da escola ele trouxe como uma novidade, né? Dessa infraestrutura dentro do modelo híbrido. A questão do papel dos professores foi citada por várias secretárias, né? E a história da criatividade, que surgiu aí também em algumas falas, mais do que outras. Então, eu acho que o evento ele já começou muito bem, viu, Ralf? Você que sempre, como se diz, enxerga igual uma girafa, né? Isso o presidente da Unimed usa muito, em Belo Horizonte, usa muito essa imagem. Ele fala assim, o gestor tem que ser igual uma girafa, ter os pés no chão e o pescoço comprido para enxergar longe, né? Enxergar além do que está. Então, nesse momento, essa analogia da girafa, né? Em termos de enxergar, é isso. O futuro não é lá distante, é aqui perto. Eu acho que tem uma pauta em comum aí, como a Sinara citou várias vezes, a condição da pauta em comum. Eu acho que a gente pode ir constituindo um grupo aí das pessoas, entendeu? E as pessoas que se dispuserem a integrar esforços, eu estou junto. Gente, eu acho muito importante vocês, dentro do departamento de vocês, colocar uma pessoa responsável, né, que é a secretária. A gente sabe que o trabalho é muito árduo, não tem muito tempo, então é importante ter uma pessoa que a gente criar uma comissão de trabalho. Na verdade, nós estamos tentando transformar essa reunião, que é uma live, né, mas eu estou chamando de uma live assembleia, né, que vai ser uma vez por mês. Nós fazemos uma reunião nossa, para a gente poder ir planejando e cumprindo ações, né? Que a coisa possa acontecer. Eu sou da área de eventos, né? Eu sou uma pessoa produtor, eu sou uma pessoa que sonho muito. Nós falamos que daqui, por exemplo, o ano que vem tem que fazer um show de tal forma, e a gente, naquela hora, naquele momento, a gente realiza
esses eventos. Então, eu estou muito pragmático para a gente poder fazer as coisas realmente acontecerem, não ficar só uma história de conversa entre a gente aqui, que é muito frustrante, né? A maioria das pessoas hoje não querem participar muito de reuniões, nem de fazer trabalhos coletivos, por causa dessa frustração que a gente tem de não conseguir realizar as coisas, fazer elas acontecerem. Então, gente, é isso aí. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Tem alguém que teria interesse em fazer alguma pergunta? Ralf. Oi, tudo bem? Elizabeth. Tudo bem, Elizabeth? Pode falar. Estamos ouvindo. O áudio não está muito, né? A oportunidade de participar, o convite. Eu acho que foi muito importante, foi muito válido esse encontro, esse momento. Como você falou, eu acho que é um primeiro encontro para muitos que a gente vai ter que fazer para a gente conseguir, para nós conseguirmos mudar, né, o cenário da educação. Eu acho que a gente precisa, muito bem colocado por todos que falaram, a gente precisa inovar, a gente precisa aceitar os desafios que a realidade, né, que a atualidade nos apresenta. E eu acho que nada melhor do que todos nós que estamos envolvidos diretamente com a educação, né, arregaçar as mangas para fazer isso. Então, acho que tem que partir da gente mesmo. E mais uma vez, parabéns, viu, para todo mundo que participou, pelos projetos que foram apresentados. Eu acho que a gente está no caminho certo, viu? É isso que eu queria falar. Muito obrigada para todos. Uma boa tarde. Obrigado, Elizabeth. A gente agradece aí. Tem mais alguém aí que gostaria de se posicionar? Eu gostaria. Eu falei que eu estou pensando aqui, depois das exposições, né, que foram colocadas, a cabeça da gente vai a mil, né? Então, a gente já vai amadurecendo as ideias, já vai anotando aqui, né? Então, é uma ótima oportunidade, eu estou muito agradecida, né, de fazer parte desse grupo e como eu disse anteriormente, né, a minha expectativa é a das melhores possíveis, né? Eu acho que a gente tem muito que produzir. Obrigado, muito Silvana. obrigada a Muito todos. obrigado, Ritápolis. Então, estamos juntos aí, viu? Ok. Mais alguém aí, gente? Gente, então, assim, eu queria só mais uma coisinha para falar para vocês, que a minha experiência lá com a Cláudia, né, nas Águas Santas, que eu, como prefeito há 8 anos atrás, nós pegamos uma escola que é praticamente a zona rural, mas é um bairro assim, né, que tinha apenas 12 alunos na escola matriculado e tinham 5 professoras que estavam brigando entre elas, uma dificuldade muito grande. E nós trouxemos, né, a Cláudia aí, que nos ajudou, para implantar o projeto da Escola da Ponte. E para vocês terem uma ideia, eles passaram praticamente uma semana só em São Paulo, depois foi tudo à distância, as professoras. E no terceiro ano do nosso mandato, dessa escola, ela estava com 80 crianças estudando com a gente, e tinha fila de gente querendo entrar na escola. Nós fomos escolhidos entre as 50 escolas mais inovadoras e criativas do Brasil, de escolas públicas e privadas. Então, o que nós estamos falando para vocês é que a gente não está aqui apenas jogando conversa, né? Nós estamos querendo mostrar para vocês que nós conhecemos e nós podemos ajudar vocês a transformar sem muito custo, que a gente sabe que não temos dinheiro para isso, mas com boa vontade e com a direção, né, prefeito e secretária querendo transformar, é possível, viu, gente? Então, nós colocamos à disposição e vou voltar a falar com vocês pelo WhatsApp, nós temos um grupo agora também, para a gente ir colocando ali nossos pensamentos. Vamos trabalhar agora esse período para o e-mail, para o WhatsApp, e daqui a um mês de novo nós voltamos já com o que nós vamos chegar, que nós vamos realizar, para a gente realmente fazer a coisa avançar, tá bom? Ô, Ralf, eu acho que é importante isso, deixar esse contato para que as pessoas possam tirar dúvidas, para que a gente possa fazer orientação, e se tiver interesse em começar o projeto, para a gente ir fazer esse trabalho dos primeiros passos, organizar, entendeu? Isso. Eu acho que seria interessante, não sei se você tem esse grupo, se montaria esse grupo com as pessoas que participaram dessa reunião, acho que
que vale a pena. Nós temos um grupo com todas as secretárias, né? Mas eu tenho interesse agora de começar a colocar também as supervisoras, quem as secretárias indicarem, para que a gente coloque, como diz o Bento e você também, mão na massa, né? A gente começar a fazer a coisa andar, né? Para a gente já, mês que vem, ter as ações pelo menos avançadas e, na próxima reunião, a gente fazer uma assembleia mesmo de decisões, qual o caminho que a gente acha que é melhor tomar nesse primeiro momento agora, e passo a passo, com muita tranquilidade. Nós não estamos com pressa e nem podemos, porque nós estamos esse ano ainda, um ano difícil ainda, para todos vocês que estão na educação, mas que a gente possa ir avançando. É possível, paralelamente, a gente avançar e dar um resultado concreto para todos vocês aí. Ralf, eu também quero fazer uma fala final. Posso falar? Pode. Então, eu entendo que esse grupo que está se constituindo, né, eu quero falar agora também, dentro da fala, outra vez, do Zé Geraldo, que eu acho que é a fala da gestão, né? Zé Geraldo falou a fala da gestão, é a fala dos meios, né? A fala de onde estão os recursos que podem ser captados para poder fazer, implementar essas metas que ele sugeriu aqui, listou várias, eu não saberia citar, mas em 2021, 50% das escolas, obrigação de ofertar tempo integral, menos de 2% em tempo integral, tem a questão essas outras, por exemplo, do tempo integral, né? Eu acho que isso seria levantar a fala dele, quais são os itens que é possível cada município identificar a sua realidade, entendeu? E ter nessa proposta, que junta com a proposta do prefeito de Santa Rita, né? de construir esse momento, esse modelo em que isso possa ser feito também dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente doméstico, né? E não só necessariamente no ambiente escolar. Eu acho que tem diretrizes traçadas aí que a gente conseguir organizar isso, já nos diz o que fazer. Muito obrigado a todos pela participação. Acho que foi um sucesso. Muito obrigado, gente. Então, uma boa tarde aí para todo mundo. Vamos desligar aqui. Estamos juntos, gente. Muito obrigado aí, viu? Coração.